Dr. Tadeu Guimarães, professor de Direito do Trabalho para concursos públicos e OAB desde 2018, analista judiciário desde 2010 do TRT 15 e redistribuído para o TRT 9 em 2012. Graduação em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, em 2008, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Escola Judicial do TRT 9 e especialista em Processo Civil, MBA em Recursos Humanos, mestrado em Compliance Trabalhista. Doutor, sejam todos muito bem-vindos. O doutor Tadeu vai começar. Espero que todos aproveitem. No decorrer da palestra, vocês podem fazer perguntas também, que os palestrantes irão estar respondendo. Boa noite a todos. Bom, é uma alegria imensa poder compartilhar com vocês, né, amigos ali do mestrado, amigos ali da prática jurídica, pessoal que veio da Comissão de Toledo, né, especialmente também os demais advogados aqui presentes, as comissões que nos ajudaram a possibilitar esse evento de hoje, né? E assim, sobre o tema acidentes e doenças do trabalho, eu posso dizer que há 20 anos eu trabalho com isso. No segundo ano de Direito, lá em Maringá, no escritório de advocacia lá do Rafael Luque, eu era estagiário, a gente atendia lá um trabalhador muito chato, ligava toda vez, estava com dor no ombro, o perito não afastava ele pelo INSS, ele tentava entrar com a ação trabalhista e aí o processo não andava. E aí que eu vi uma área do direito em que você tem repercussões previdenciárias, repercussões trabalhistas, repercussões da área médica. A gente pode pensar outras repercussões também, né? Da parte administrativa, quando a empresa não cumpre, ela é fiscalizada, enfim. Além de toda a parte médica, psicológica, psiquiátrica. Então, quando a gente fala de acidentes e doenças do trabalho, nós temos um campo multidisciplinar, né? Vários profissionais atendiam, consultavam o senhor Roque, né, que era o cliente lá do escritório, e ninguém chegava numa solução, né? E demandou ali o avanço da tecnologia com exames de imagens para detectar aquela doença e conseguir aquele afastamento do nosso cliente lá na época do estágio, né? E aí eu terminei a faculdade, entrei no tribunal TRT 15 Campinas, né? Com um ano vim para o Paraná, e aqui no Paraná, no gabinete doutora Aramis, doutora Fátima, o gabinete também do doutor Luiz Alves, né? Nós trabalhamos com acidente de doença todos os dias, analisando os processos em sede de recurso, né? E assim, aí o tema daí fez parte da minha vida em definitivo, né? Então, os meus estudos sequentes foram todos nessa parte, né? Na escola judicial, agora no mestrado, o próprio MBA em Recursos Humanos, foi tentando entender o trabalhador, a dinâmica da empresa, de uma maneira mais completa, né? E, assim, quando a gente trabalha com um tema que é multidisciplinar, é muito difícil a gente falar sozinho dele, né? Por isso, chamei o apoio aqui do Dr. César, né? Que provavelmente tem mais de 20 anos de experiência aí no direito, na medicina do trabalho já, né? E vai poder ajudar nós a analisarmos, né, todas essas consequências de um trabalho que às vezes é executado de uma maneira não com todas as precauções, né? Então, são várias situações que nós vamos analisar aí. Então, rapidamente, temos aqui as comissões, né, que nos ajudaram.
Acho que faltou a do trabalho, né? Exatamente. Então, currículo do Dr. César. Eu aqui, tá? Vamos passar aqui. Algumas estatísticas importantes para vocês verem o tamanho do problema que a gente enfrenta na Justiça do Trabalho. No judiciário todo, nós temos ali 80 milhões de ações, sendo 15 milhões por ano. Isso é a última estatística do Poder Judiciário, né? Pelo CNJ. Na Justiça do Trabalho entraram 5 milhões, 1 milhão e 800 mil processos, sendo 5 milhões o acervo total, né? Desses processos que entraram, cerca de 47 mil discutem acidentes do trabalho. É um percentual pequeno, de fato, mas é um percentual que implicou a morte de um trabalhador, que implicou a incapacidade de um trabalhador, que implicou uma situação trágica, às vezes, na empresa, né? Se a gente entrar ali na parte do compliance, a empresa em desconformidade com regras regulamentadoras, não provendo um local de trabalho seguro. Então, são poucos processos dentro do universo de processos trabalhistas, mas são processos que têm essa carga um pouco mais pesada assim, dentro da Justiça do Trabalho, né? Só um dado estatístico aqui da Justiça do Trabalho: entre acordos e condenações foram quase 40 bilhões, né? Não sei mais ou menos quanto que estão os honorários trabalhistas aqui, em torno de 20%? Em torno de 30%. Então, aquela conta de 7 bilhões ali está errada, né? Foi pago mais para os advogados, né? Então, é um campo frutífero, é um campo onde é possível crescer bastante, né? E a Justiça do Trabalho, claro, quanto mais acordo, quanto mais sentença ela profere, na verdade, pior foi a relação de trabalho. Porque uma relação de trabalho adequada, correta, as pessoas nem entram na justiça, né? Então, precisou do acesso do judiciário, então já tem várias desconformidades ali, né? Então, esse tema entra na parte de avaliação de riscos, gerenciamento de riscos, né? E a Justiça do Trabalho, só para a gente fazer o panorama da competência. Relação de trabalho, né? Não é mais aquela relação de emprego, então são muito mais situações. Abarcou, trouxe para si, a partir da emenda 45, a competência para acidentes e doenças do trabalho e também para as ações dos órgãos de fiscalização, tá? Então, isso dentro do acidente e doença do trabalho vai ter eventualmente uma relação de trabalho diferente da de emprego e também situações de indenizações e de fiscalizações, né? Então, basicamente, um panorama das possibilidades de trabalho, né? A principal é a emprego, claro, mas todas as outras estão sujeitas à Justiça do Trabalho, né? Uma ementa rapidamente aqui de um TRT-14, né? O fato da pessoa ser autônomo não impede o acesso à Justiça do Trabalho, né? Basicamente ali um esqueminha, né? Professor de cursinho não perde a mania de fazer esqueminha, né? Ali o Shopee, mas não é o Shopee que a gente faz compra, é o Shopee da relação de trabalho, né? Os requisitos: subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Isso é para emprego, né? Para o autônomo, você vai tirar a habitualidade. Para o avulso, você vai tirar. Para o voluntário, você tira a onerosidade. Enfim, aí para o emprego, são essas situações, né? Então, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Então, são todas essas pessoas, trabalhadoras, autônomas, estagiários, etc., que podem acessar o judiciário trabalhista, né? E aí, vai acessar o judiciário trabalhista quando? Quando a empresa não cumpriu o seu dever de cuidado, né? Cabe às empresas cumprir as normas de segurança do trabalho. Eu estou passando bem rápido esse slide, tá, pessoal? Porque eu vou deixar disponível para vocês, tá? Vocês podem, até eventuais perguntas,
podem acessar ali o Instagram, @professor Tadeu Canguçu. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá. Então já pode me seguir, se você quiser o slide completo, inclusive com a parte do perito também. Entra no Instagram, @professor Tadeu Canguçu. Se tiver uma pergunta, já faz a pergunta lá. E se quiser o slide, já pede o slide, manda um e-mail, eu retorno com um e-mail com o slide, tá? Pra, eventualmente, a gente não vai conseguir, obviamente, ler todos, é impossível, né? Mas a decorrência do dever da empresa em fornecer um local de trabalho seguro implica que não fornecer o local de trabalho seguro é uma negligência. E isso vai caracterizar culpa da empresa na hora do judiciário analisar a responsabilidade subjetiva, né? Temos hipóteses que nem é essa responsabilidade analisada, porque é a responsabilidade uma empresa que trabalha com um risco maior, expõe o seu trabalhador a um risco maior, vai pela responsabilidade objetiva, né? Nem analisa a culpa. E assim, para a empresa, para o advogado da empresa, eventualmente se livrar, afastar condenações, ele vai precisar atuar exatamente nessas, isentar a empresa de culpa. É difícil? É quase impossível? Muitas vezes sim, mas o acidente, ele não aconteceu na justiça, ele aconteceu na empresa, né? A empresa forneceu um local de trabalho inseguro e lá aconteceu o problema. Então, a prevenção é a melhor... o primeiro combate que tem que ser feito é a prevenção dos acidentes, né? E como se faz isso? Mantendo uma documentação trabalhista mínima, que é a exigida pela Fiscalização do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, né? Além de várias outras que são complementações, né? Então nós temos, você tem uma relação de cargos, a pessoa tá fazendo o que na tua empresa lá? Tá fazendo isso, isso, isso. Bom, ela fez uma coisa totalmente errada, totalmente fora das atribuições dela. Aí você, né, na empresa, você já começa... Você advertiu a pessoa? Conferiu os equipamentos dela? Deu advertência? Deu suspensão? Demitiu por justa causa? Não. Bom, então a empresa foi aceitando esse trabalho inseguro do próprio empregado. Se ela tem essas normas, ela não fiscalizou elas, né? Também livre de inspeção do Ministério do Trabalho, alvará, são todos mecanismos, instrumentos que a empresa vai se valer para a prevenção, justamente para assegurar um trabalho seguro, né? Certificações ambientais, documentação da brigada de incêndio, né? Eu destaquei em vermelho aqui, gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Uma novidade aí de 2019, treinamentos em segurança, laudos, etc. Enfim, isso aí é o mínimo. Isso é o mínimo. A empresa não tem, ela já está sendo negligente antes de acontecer o próprio acidente, né? Daí, dentre esses vários documentos ali, tem a análise ergonômica também e tem até ISO para ambiente de trabalho seguro, que, assim, coloca a segurança e a medicina do trabalho num outro patamar, incluindo ali análises psicológicas, psiquiátricas, né? Então, realmente, seria o ápice de uma empresa que cuida do seu trabalhador, que cuida do seu ambiente de trabalho seguro, né? Além, obviamente, das rotinas, né? Exame de admissão periódico, etc. Readaptações, enfim. E numa petição inicial, como que você configura ali o acidente, né? Claro, tem ali, né, o local de trabalho, o autor, o réu, sendo ações que às vezes passam da casa de 500 mil, 1 milhão de reais, é bom o advogado já se precaver e colocar vários patrimônios ali, né, vários réus, para ele poder assegurar, vamos supor, numa terceirizadora, você já coloca a empresa intermediadora e a empresa tomadora, né, numa terceirização. E aí disso você depois, no inadimplemento, você vai acessando
os patrimônios dos sócios com as desconsiderações, né? Então, são estratégias que têm que ser adotadas. Daí, agora eu estou falando com o advogado do empregado, né? Para você não ganhar e não levar, né? E assim, o que vai ser necessário para você configurar um acidente e uma doença, né? Primeiro, a existência do acidente de doença. Antes de você entrar com uma ação pedindo várias coisas, você consultou um médico? Você tem certeza que aquilo que o seu trabalhador, lá, o seu cliente tem é ocupacional, é decorrente do trabalho? Senão você vai ficar anos num processo, porque um processo normal, pelo menos aqui em Cascavel, eu sou ali da primeira vara do trabalho em Cascavel, 6 meses está julgado o processo. Tem perícia? Mais 6 meses. Então já virou 1 ano. Vai para o tribunal? 2 anos, 1 ano e meio. Vai para o TST, eventualmente, com alguns questionamentos aqui, algumas situações podem levar até o TST. Você vai... o processo vai demorar mais 3 anos. Então você está há 5 anos trabalhando num processo que você não vai ganhar nada. Sendo que você nem fez aquela análise prévia com... Sabe, não, ou não é, né? Um acidente do trabalho. Aí você entrou na justiça, você já entrou já com um assistente técnico, né? Enfim, com todo um preparo para aquela causa, né? E aí lá você vai identificar nexo causal ou concausal. Se teve culpa, entenda-se geralmente negligência da empresa. Se foi responsabilidade objetiva, nem analisa isso. E os danos, né? O próprio perito ele vai ser questionado, né? Os questionamentos, os quesitos, eles vão nesse sentido, né? Quais são os danos, se teve a doença, qual o CID, se teve nexo causal ou concausal, se teve culpa da empresa, né? Aí o próprio laudo, às vezes, elenca, não tem tal documento, não tem tal situação, já fica configurada a culpa da empresa, e os danos, né? Os danos são vários, né? Aí, os danos podem ser de natureza moral, que aí é dor, afastamento, tratamento médico, dano estético, existencial, perda de autonomia, lazer, perda do ente querido. Tem um dano novo aqui, até no caso do Brumadinho está sendo discutido, né? É o dano morte, né? O dano do próprio morto, é uma coisa diferente, né? Mas tem uma turma decidindo que existe esse dano do próprio morto, né? Mas tudo bem. E assim, cada vez a advocacia vai trazendo novos elementos, novas situações que se configuram aí, ou danos morais ou danos materiais, né? Nos danos materiais, danos emergentes, lucros cessantes. Danos emergentes, gastos efetivados. Lucros cessantes, aí entra a incapacidade para o trabalho. Diminuiu a capacidade? Por exemplo, morreu, tem uma incapacidade total, lógico. A incapacidade total, remuneração completa. E aí, conforme vai sendo menos grave esse acidente de doença, os danos vão diminuindo. E a base de cálculo são as remunerações. Então, às vezes para o advogado previdenciarista é tranquilo você configurar a incapacidade. Mas e a base de cálculo das remunerações? Aí é coisa do trabalhista. Pô, tem um adicional de insalubridade lá? Tem um adicional de comissões? Tem hora extras habituais? Quanto mais você aumentar a base de cálculo, maior serão as condenações, né? Então, digamos assim, por isso que são vários conhecimentos acumulados, né? Tem a parte de invalidez, tem a parte do direito civil, tem a parte trabalhista, aquelas remunerações ali, ó, entra toda a carga de direitos trabalhistas, de verbas salariais, né? Que você vai buscar aumentar a base de cálculo para aumentar a condenação, né? Bom, então, essas são as competências da Justiça do Trabalho em relação às causas acidentárias, né? Também falei ali dos responsáveis. E agora a gente passa a palavra para o Dr. César para ele explicar justamente, né, surgimento da doença, nexos, enfim. E no final eu volto só para arrematar, mostrando alguns julgados do TST, do TRT9, outros TRTs em situações específicas aí, incapacidade por morte, incapacidade total, parcial,
temporária e permanente, né?